Olá pessoal, professor Wagner do Exatos agora vai. Gente, na última aula nós falamos sobre os conjuntos, né? E a gente começou a falar que os conjuntos são agrupamentos de elementos, né? Está descrito aqui. E a gente até representou dois conjuntos, letra maiúscula, chave para representar esse conjunto. E fizemos dois conjuntos que são chamados de conjuntos infinitos. O conjunto dos números ímpares e o conjunto dos múltiplos de 3. A gente também construiu o conjunto C, que é um conjunto de elementos finitos, como por exemplo os dias da semana, certo? Depois nós falamos de algumas relações que a gente pode construir com esses conjuntos, como por exemplo a união, que é a junção em um único conjunto de todos os elementos de dois ou mais conjuntos. Por exemplo, coloquei aqui o conjunto A, que era representado do número 1 ao 9, e o conjunto B, que era o conjunto de números pares de 2 até 8, certo? E a gente fez a união desses conjuntos. A união desses dois conjuntos representava então os números de 1 a 9 e de 2 a 8, todos eles agrupados no mesmo conjunto. Como nós tínhamos elementos que estavam nos dois conjuntos, esses elementos não são contados duas vezes. Logo, a quantidade de elementos da união de conjuntos é menor do que a soma dos elementos de cada um dos conjuntos separados. Ou seja, se eu pegar os conjuntos de A, que é 9, B, que são 4, dariam 3 elementos. Mas desses 3 elementos, 4 deles aparecem nos dois conjuntos. E quando os elementos aparecem nos dois conjuntos, a gente chama isso de intersecção. Intersecção desses dois elementos, nós temos 4 elementozinhos desses conjuntos. O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, dos 3 elementos, se eu tirar esses 4 grupos que aparecem na intersecção, eu vou ter apenas 9 elementos nesses conjuntos. Ou seja, na união dos dois conjuntos, certo? A gente também falou da exclusão, ou seja, fazer A menos B ou B menos A. Se eu pegar o conjunto A e tirar os elementos de B, eu vou ficar apenas com os números 1, 3, 5, 7 e 9. Agora, se eu pegar B, que era o conjunto menor, e tirar os elementos que também pertencem a A, eu vou tirar todos os elementos. Logo, ele se transforma em um conjunto vazio. Então, a gente começa a analisar que fazer A menos B é diferente de fazer B menos A. Ou seja, os conjuntos eles não têm uma propriedade chamada de propriedade comutativa. A propriedade comutativa é quando A menos B é igual a B menos A, dá o mesmo resultado. No caso de conjuntos, isso não é verdade, ok? Então, a gente precisa trabalhar com esse quesito, com essa análise dentro desses conjuntos, beleza? E aí, eu falei para vocês que a gente ia começar a trabalhar o diagrama de Venn. Venn Euler, ou Venn Euler, tá? Como que a gente trabalha e como funciona o diagrama de Venn. Muito conhecido o diagrama de Venn, né? Mas muitas pessoas acabam acrescentando Euler também. Bom, seria mais ou menos o seguinte, pessoal. Pensa nesses dois conjuntos, né? Eu vou criar dois conjuntos quaisquer aqui. O conjunto A é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou criar o conjunto B, mas agora eu vou criar um conjunto B que é o seguinte. É 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Beleza? Criei esses dois conjuntos, gente. E aí eu quero, dentro desse diagrama de Euler, possibilitar para vocês a construção desses conjuntos. O que é, professor, o diagrama de Euler? A gente vai representar esse diagrama por balões. Então Euler ele falou assim, olha, é possível estudar conjunto de uma maneira muito didática, muito tranquila, se a gente criar balões, regiões onde esses elementos se encontram. Então eu criei um balãozinho aqui, ó. E esse balãozinho, eu vou dizer que ele representa o grupo do conjunto A, certo? Onde estão os elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente tem esse aqui que é o conjunto A. Separei esses elementos aí.
Mas ao mesmo tempo, eu posso criar, além disso, né, um outro elemento que seria o conjunto B, certo? E aí que vem, gente, a ideia dessa teoria de conjuntos e como que esse diagrama trabalha. Eu vou tirar o preenchimento dessa figura aqui, que fica muito mais legal da gente estudar. E vou, sem preenchimento. Vou pegar aqui o contorno, colocar um contorno um pouco mais espesso, de poder trabalhar. E o outro conjunto eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que fica mais legal, né? Sem preenchimento. E um conjunto um pouco mais espesso, só vou trocar a cor. Vai ficar um de cada cor aqui pra gente poder analisar. Ah, ficou top demais, hein? Gente, e olha só que interessante, né? Quando eu criar o conjunto B, aqui, dentro desse agrupamento, a gente vai verificar o seguinte com vocês, né? No conjunto B, eu tenho os números. E olha que interessante. Eu vou ter os números 2, e já está aqui, ó, na região amarela, eu já tenho o número 2. 4 já está aqui, 6 já está aqui, 8 está aqui. Falta colocar o número 10, o número 12, o número 14 e o número 16. Perceba que a gente criou 3 regiões aí. Essa primeira região, né? Eu vou colocar umas bolinhas azuis aqui, ó. Essa primeira região pertence só ao conjunto A. Já essa segunda região pertence só ao conjunto B. E entre esses dois conjuntos, nessa região central, vou colocar uma cor verde aqui, ó. Nessa região, nós temos a região de intersecção desses conjuntos. Então perceba que a gente tem 3 regiões. Então, se eu pedisse para você representar a intersecção entre A e B, fica muito visual para você, porque é a região onde tem elemento que pertence aos dois conjuntos, que é a região onde a gente tem o número 2, 4, 6 e 8. Perfeito? Muito bem. E eu poderia pedir para você representar para mim também a união entre esses dois elementos. E a união entre os dois elementos é a contagem de quantos elementos nós temos e colocar eles aqui, né? Que seria o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continua aqui embaixo, 9. Aí a gente já passa para 10, 12, 14 e 16. Então eu coloquei todo mundo, certo? E lembrando que se eu contasse aqui, ó, tem 9 elementos. Se eu contasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. O conjunto A tem 9 elementos, o conjunto B tem 8 elementos. Juntos eles têm 17. Só que na intersecção tem 4. Então, seguramente eu posso dizer que a união entre eles tem 13, porque eu vou eliminar esses 4 de cada um deles, porque a gente repete esses elementos. E se você contar a quantidade de elementos que você tem aqui, vão dar 13 elementos da mesma forma. Então, o diagrama de Venn, ele ajuda a gente a analisar como que a gente consegue organizar os elementos de um conjunto, ok? Na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios, problemas que aparecem em concursos sobre conjuntos e como que a gente aplica o diagrama de Venn na resolução desses elementos. Então, fique aí, a gente já volta para a próxima aula.